Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Eu vejo sempre aqui críticas muito ácidas à nossa presidente da República, Dilma Rousseff. E não vejo da mesma forma quando o governo faz alguma coisa de bom pelo Brasil. E há poucos dias atrás, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de assistir aqui no plenário do Senado a presidente Dilma ser muito criticada em razão do veto do projeto do deputado Alceu Moreira, que desobrigava os tratores e outros veículos para trabalhos agrícolas, como colheitadeiras, tanto do licenciamento anual como do registro. De acordo com a justificativa do veto por parte do governo, o projeto de lei deixava muito amplo o conceito de veículos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, o que seria contrário ao interesse público. A discussão do tema vem se arrastando desde 1997, quando o licenciamento se tornou regra para máquinas agrícolas com a aprovação do Código de Trânsito Brasileiro. A principal crítica é que, mesmo com a isenção da necessidade de fazer o licenciamento, os trabalhadores ainda deverão pagar anualmente o imposto sobre propriedades, veículos automotores ou IPVA, que equivale à média de R$1.000 por veículo. Atendendo ao nosso apelo, ao apelo da Frente Parlamentar da Agropecuária, a presidente Dilma publicou no Diário Oficial, do dia 26 de maio de 2014, a medida provisória 646/2014, que altera a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Essa medida provisória possibilitará novamente a discussão e o entendimento de todos, perante as dificuldades dos agricultores. Ela contém os seguintes termos, senhor presidente. A Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, do Código de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas de construção ou de pavimentação são sujeitos, desde que transitem em vias públicas, ao registro e ao licenciamento da repartição competente. Parágrafo 8º. Os tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinário agrícola de qualquer natureza ou executar trabalhos agrícolas licenciados na forma do artigo 4º do parágrafo não estão sujeitos à renovação periódica do licenciamento. E também, o mais importante, não é obrigatório o registro e licenciamento para o trânsito em via pública de tratores e demais aparelhos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas, a puxar ou arrastar maquinário agrícola de qualquer natureza, fabricado antes de 1º de agosto de 2014. Eu acredito que essa medida provisória 646 traz as respostas que a sociedade brasileira queria, porque nós vemos constantemente acidentes, imagens de rodovia, com máquinas agrícolas, com máquinas de pavimentação de obras, e não tinha até o momento nenhuma responsabilização de ninguém. E fica muito bem estabelecido dessa forma o que é que tem que ser licenciado, que são esses veículos que puxam essas máquinas das vias públicas, e os tratores agrícolas não têm essa necessidade, que são dedicados exclusivamente ao trabalho agrícola na propriedade pequena, média ou grande. E também hoje, senhor presidente, eu, juntamente com o senador Waldir Raupp, tivemos a oportunidade de estar no Palácio agora na parte da manhã, onde foi anunciada pela presidente Dilma, pelo ministro Aloysio Mercadante, o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, o aumento da mistura do biodiesel, do atuais 5%, passando para 7%, 6% agora no leilão acontecer no início de junho e 7% no leilão acontecer em 1º de novembro. Isso é um grande significado para a indústria de biodiesel no Brasil, são 40% a mais da produção atual. Isso significa que o Brasil, com essa atitude, passa ao 2º lugar no mundo na produção de biocombustível, de biodiesel, e a medida vem no momento essencial. Os empresários brasileiros acreditaram no programa do biodiesel lançado em 2003 pelo presidente Lula, e esses empresários construíram indústrias, fábricas em todo o Brasil, hoje no total de 59 fábricas existentes. E efetivamente o programa iniciou-se em 2005 e nós temos agora, em 2014, com 7% da mistura do biodiesel ao óleo diesel. Isso vai fazer com que nós tenhamos menos emissão de CO2, nós tenhamos um ar
um combustível ecologicamente mais correto e 70% menos poluente. E nós, aqui no Senado, quando essa medida provisória chegar, pretendemos, junto à Frente Parlamentar do Biodiesel, fazer algumas emendas para melhorar essa medida provisória, prevendo um marco regulatório para o biodiesel, para que possamos, naqueles estados onde o biodiesel é mais viável, nós tenhamos condições de chegar até o B20, porque entendemos que o biodiesel, como eu já disse, é um combustível ecologicamente correto, com 1% apenas de que foi aumentado, significa o plantio de 14 milhões de árvores no Brasil. Com 2%, esse total chega a 28 milhões, segundo dados da Ubrabil. E no Brasil, os maiores estados produtores de biodiesel, no ano de 2013, foi o Rio Grande do Sul, com 28,5%, seguido do nosso estado do Mato Grosso, com 22,8%, Goiás, com 17,1%. E a região Centro-Oeste é responsável pela oferta de 46,7% da oferta de biodiesel no Brasil. Além do incentivo à agricultura familiar, que hoje 83 mil famílias são oriundos da agricultura familiar, que trabalham em cooperativas ou associados às empresas de biodiesel, o que faz com que essas famílias fomentem a produção de soja, de algodão e de outras oleaginosas que são usadas de girassol para a indústria do biodiesel. E ainda, senhor presidente, falar do meu projeto de lei que apresentei aqui no Senado sobre a questão dos consórcios públicos. Eu fui presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios e tive a oportunidade de, no meu estado, instalar, junto com o governo do então governador Blário Maggi, 17 consórcios regionais. Entendo que o consórcio é uma grande alternativa para que os municípios possam se unir e trabalhar em conjunto nas áreas de saúde, desenvolvimento regional, de transportes, da questão do lixo. E me deparei com a situação, quando estive aqui no Senado da primeira vez e agora também, de que quando um município se encontra inadimplente, senhor presidente, todo o consórcio se torna inadimplente. Eu tinha colocado algumas emendas parlamentares à nossa autoria, destinadas a aterros sanitários, kits de pavimentação urbana, máquinas também para atender os consórcios, e esses recursos foram perdidos porque algum município do consórcio estava inadimplente e a lei não permitia que então o consórcio recebesse esses recursos. Então, nós apresentamos o projeto de lei número 178, que estabelece critérios para que quando o município do consórcio estiver inadimplente, se faça um processo interno e esse município seja excluído e o consórcio não venha a ser prejudicado e possa receber o seu recurso e atender toda uma região. Eu quero pedir o apoio dos demais colegas senadores para esse projeto de lei que acredito ser de fundamental importância. Com certeza, pelas dificuldades que vivem os municípios brasileiros, é só na união, através de consórcio, nas áreas de saúde, de transportes, de lixo, tratamento de lixo e até a questão de compras, é que nós vamos poder superar essas dificuldades. E o governo federal tem linha de recursos, programas de recursos, especificamente para atender os consórcios públicos. Infelizmente, em função dessa legislação, que eu acredito que seja arcaica, né, que os municípios não estão sendo beneficiados, mas eu quero crer que nos próximos dias nós possamos ter na comissão aprovado o meu projeto de lei, depois aqui no plenário, para que não venhamos a prejudicar mais os consórcios e os municípios a qual a ele pertence. E era só essas palavras, senhor presidente, e ainda ressaltar, no dia de ontem a presidente Dilma também estendeu a 56 setores da economia brasileira a isenção, a desoneração da folha de pagamento. Para os empresários brasileiros de vários setores, isso é uma sinalização importante, essa desoneração que foi feita ao longo de 2013 e venceria agora 31 de dezembro de 2014. A prorrogação de forma definitiva demonstra por parte do governo da presidente Dilma o interesse em continuar as empresas brasileiras de 56 setores, especialmente da avicultura, da indústria automobilística e de vários setores de geração do emprego. Nós chegamos agora ao menor nível da história do Brasil em índice de desemprego, menos de 5%, graças aos incentivos que o governo federal tem dado e à coragem da presidente Dilma
de fazer a desoneração da folha de pagamento foi uma atitude corajosa que fez com que milhares de empresários brasileiros voltassem a acreditar e nós tivemos essa condição hoje de produzir mais e de muito mais empregos, gerando renda para o nosso Brasil. Muito obrigado, parabenizo a presidente Dilma pela atitude, todo o seu governo, e eu como senador e como empresário, também aqui representando, fico bastante feliz. Muito obrigado, senhor presidente, eram essas minhas considerações. Tudo bem, esse foi o senador